Hoje, vamos revelar o lado sombrio da indústria de entretenimento com orcas, com 3 histórias chocantes de treinadores que se tornaram vítimas desses poderosos predadores. De um treinador no Japão que acreditava que misturar golfinhos e orcas no mesmo tanque era uma ideia segura, até o primeiro ataque de orca já registrado envolvendo 2 treinadores ao mesmo tempo. Mas primeiro, vamos mergulhar na trágica história de Savannah Calloway. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like agora. Vamos começar. História de Savannah Calloway. Na manhã úmida de 23 de setembro de 2015, o Gulf Coast Marine Adventure Park, em Biloxi, Mississippi, se preparava para mais um dia de apresentações. O estádio recém-reformado, com 5.000 assentos, estava quase cheio, com turistas buscando abrigo do calor do fim do verão, sem saber que presenciariam um dos incidentes mais horríveis da história dos parques marinhos. Fundado em 2001 pelo ex-biólogo marinho Dr. James Henderson, o parque havia se transformado de um modesto centro de reabilitação em uma das principais atrações marinhas do sudeste dos Hemorrhoids. A joia da coroa do parque era Nova, uma orca fêmea de 6 metros de comprimento, capturada nas águas da Rússia em 2008. Com 3.850 quilos, Nova era menor que a maioria das orcas de show, mas sua agilidade e inteligência tornavam suas apresentações especialmente espetaculares. Savannah Calloway, de 31 anos, era a treinadora principal de Nova desde 2010. Desde criança, crescendo na costa do Alabama, sua compaixão genuína pelos animais marinhos a destacava. Ela passava horas voluntariando-se em centros de resgate, muitas vezes ficando depois do horário para confortar animais feridos. Essa mesma empatia guiou sua trajetória acadêmica, levando-a a obter um mestrado em ciência de mamíferos marinhos pela Universidade de Miami. Quando Savannah entrou no programa de aprendizes do Gulf Coast, sua gentileza inabalável, técnicas de treinamento inovadoras e atenção especial aos sinais únicos de cada animal rapidamente lhe renderam a reputação de treinadora talentosa e alma profundamente cuidadosa. No início de 2015, padrões preocupantes começaram a surgir no comportamento de Nova. A orca passou a apresentar sinais de comportamentos estereotipados, como nados repetitivos e vocalizações incomuns durante a noite. A doutora Rebecca Simpson, veterinária-chefe do parque, documentou uma série de mudanças alarmantes. Nova passou a recusar refeições, demonstrava posturas agressivas com treinadores novatos, mostrava resistência crescente a comandos básicos. Apesar de anos de apresentações impecáveis, em março, Nova teve seu primeiro incidente sério. Prendeu um treinador contra a parede da piscina durante um exercício de rotina. Apesar de ninguém ter se ferido, Savannah considerou aquilo um alerta crítico. Durante o verão, o comportamento imprevisível de Nova piorou. Ignorava sinais de retorno, nadava de forma errática durante os shows, emitia sons nunca antes ouvidos pelos treinadores veteranos. Savannah expressou suas preocupações repetidamente nas reuniões da equipe. Em um registro de 15 de setembro, ela detalhou o estado cada vez mais instável de Nova, olhar errático durante as sessões, recusa de comandos simples, agressividade mais frequente. O incidente mais preocupante foi naquela manhã. Nova investiu contra a janela de visualização subaquática, algo que nunca havia feito antes. Mesmo com todos esses avisos, a administração do parque, pressionada para manter o número de visitantes durante a crucial temporada turística, insistiu para que o show continuasse. E então chegou a manhã de 23 de setembro. Havia uma tensão incomum no ar. O comportamento de Nova antes do amanhecer tinha sido particularmente preocupante, com a orca emitindo uma série de assobios agudos e estalos durante todo o turno da noite. O treinador noturno, Derek Foster, nunca tinha ouvido tais vocalizações em seus 8 anos trabalhando com mamíferos marinhos. Somando-se à já volátil situação, os registros de manutenção do parque mais tarde revelariam que o sofisticado sistema de filtragem havia falhado durante a noite, perturbando o delicado equilíbrio do ambiente do tanque de Nova. Às 11h15 da manhã, quando Savannah começou o show principal, até os membros mais experientes da equipe sentiram que algo estava errado. A música animada habitual coava pelo estádio enquanto ela apresentava Nova à plateia de 4.300 visitantes. Mas a entrada
chegada inicial da orca na área de apresentação foi hesitante. Nova circulou o perímetro 3 vezes, um comportamento que ela não exibia desde os primeiros dias de treinamento, antes de responder aos sinais de savana. A primeira metade da apresentação seguiu com uma tensão crescente. Nova executou seu repertório padrão, mas cada comportamento parecia forçado. Durante um movimento rotineiro de flutuação de costas, Nova de repente estalou suas mandíbulas, uma ação que levou a treinadora júnior Maria Delgado a comunicar um alerta via rádio para a savana, mas, com o barulho do show, música alta e a multidão aplaudindo, o aviso foi mal interpretado como um problema técnico no sistema de som. O momento crítico veio durante a sequência assinatura do show, o passeio do furacão, uma manobra complexa em que Savana montava sobre o rosto de Nova, enquanto a orca fazia uma série de giros rápidos antes de um lançamento vertical. Quando iniciaram a sequência, a linguagem corporal de Nova mudou drasticamente. Seus estalos de localização por eco tornaram-se rápidos e intensos, audíveis mesmo com a música do show. Em vez de executar o giro suave planejado, Nova de repente acelerou, torcendo seu corpo massivo violentamente para a esquerda. A força lançou Savana a 4,5 metros de distância no tanque. Antes que ela pudesse ativar seu dispositivo de flutuação de emergência, Nova estava sobre ela. O impacto inicial foi devastador. As mandíbulas de Nova, capazes de gerar mais de 8.600 kg de força, se fecharam sobre o torso de Savana. Os aplausos da multidão se transformaram em gritos enquanto Nova sacudia a cabeça de um lado para o outro. O movimento assustadoramente semelhante ao modo como orcas despedaçam focas na natureza. Uma onda instantânea de pânico ameaçava se transformar em caos, mas o alto-falante de emergência do parque soou instruções, pedindo a todos que permanecessem calmos. Funcionários de segurança posicionados em cada corredor sinalizavam para que certas seções da audiência iniciassem uma evacuação controlada, enquanto outras eram instruídas a permanecer sentadas temporariamente para que os paramédicos pudessem alcançar a piscina sem obstáculos. Famílias se agrupavam, alguns pais tentando proteger seus filhos da cena horrível, com lágrimas e suspiros percorrendo as arquibancadas. Funcionários do parque repetiam apelos por ordem, sabendo que uma corrida em pânico para as saídas apenas dificultaria os esforços de resgate. O que se seguiu foram 7 minutos de horror crescente. Ao contrário de incidentes anteriores com orcas, nos quais os animais geralmente liberavam os treinadores após o contato inicial, o ataque de Nova foi implacável e metódico. Ela arrastou Savana repetidamente até o fundo do tanque de 10 metros de profundidade, segurando-a submersa por intervalos cada vez maiores. Em uma das subidas à superfície, Nova lançou. O corpo de Savana foi lançado ao ar por Nova, que a pegava novamente com uma precisão predatória, uma técnica de caça já documentada em orcas selvagens. A água, normalmente cristalina, começou a se turvar com sangue à medida que os dentes poderosos de Nova causavam danos catastróficos. A cada vez que emergiam, Nova parecia entrar em frenesi. Ela ignorava os sinais de emergência, a comida jogada na água e até mesmo os sons agudos subaquáticos projetados para desorientar orcas em situações de emergência. Em um momento, Nova prensou Savana contra o vidro de observação subaquático, dando aos espectadores horrorizados uma visão de perto do ataque, uma cena que os assombraria para sempre. O treinador assistente Miguel Rodrigues tentou acionar o sistema de rede de emergência, mas o mecanismo travou. A treinadora sênior Lisa Cooper ativou os sons de chamada subaquáticos, um sistema criado para atrair as orcas para uma piscina médica separada, mas Nova parecia estar em um bloqueio comportamental, como especialistas em mamíferos marinhos descreveriam mais tarde, completamente insensível a estímulos externos. A equipe de resposta de emergência finalmente conseguiu separar Nova de Savana usando um sistema especial de bastões. Os paramédicos declararam Savana morta às 11h47, citando trauma massivo e afogamento como causas imediatas da morte. A investigação que se seguiu revelou um padrão complexo de alertas ignorados. Embora Savana tivesse documentado comportamentos preocupantes de Nova, ela também havia sido vítima de um fenômeno comum entre treinadores experientes: a crença de que sua conexão com o animal superaria qualquer risco. Apesar de suas próprias preocupações registradas por escrito, Savana continuou a se apresentar com Nova, confiando nos 5 anos de vínculo e em sua capacidade de controlar o comportamento da orca. Outros treinadores sêniores que testemunharam a deterioração comportamental de Nova permaneceram em silêncio,
presos entre a obrigação profissional e a preocupação genuína com a colega. Documentos internos mostraram que as preocupações da equipe sobre o comportamento cada vez mais agressivo e imprevisível da orca foram repetidamente relatadas e ignoradas. A falha final no sistema de filtragem parece ter sido o gatilho que empurrou um animal já instável além do limite. Mas o verdadeiro fracasso estava na negação coletiva dos sinais óbvios de sofrimento de Nova. O parque enfrentou consequências severas. Múltiplas violações de segurança foram citadas, com foco particular na decisão da administração de continuar com as apresentações, mesmo diante de preocupações documentadas sobre o comportamento da orca. O custo do seguro do parque marinho Gulf Coast Marine Adventure Park disparou e a frequência de visitantes caiu drasticamente. No início de 2016, o parque anunciou seu fechamento definitivo. Nova foi transferida para uma instalação maior, com protocolos mais rígidos de avaliação comportamental dos animais. Ela nunca mais se apresentou com treinadores dentro da água, vivendo o restante de seus anos em um ambiente mais regulado. A morte de Savannah destacou a necessidade crítica de reconhecer sinais comportamentais e os perigos da autoconfiança excessiva ao lidar com predadores poderosos. Sua história é um lembrete impactante de que nenhum vínculo, por mais forte que seja, pode superar a natureza imprevisível desses animais. No entanto, por mais trágicos que esses alertas sejam, ainda assim não foram suficientes. Do outro lado do mundo, no Japão, um treinador acreditou que seria uma boa ideia montar um show com orcas e golfinhos juntos, uma decisão que logo se mostraria um erro desastroso. Em 8 de dezembro de 2013, o Kamogawa SeaWorld, na prefeitura de Chiba, Japão, se preparava para sua apresentação de inverno à tarde. O ar frio de inverno carregava o cheiro do Oceano Pacífico por todo o parque, onde os visitantes se reuniam cedo, ansiosos para testemunhar o que o parque promovia como uma demonstração inovadora de cooperação entre espécies. Mas o que começou como uma apresentação ambiciosa, logo se tornaria um lembrete trágico da força da natureza. Poder imprevisível. Robert Wilson, de 45 anos, estava na beira da piscina principal, revisando suas anotações da sessão da manhã. Sua jornada para se tornar um treinador sênior no Kamogawa foi incomum. Após trabalhar como veterinário na Austrália por 12 anos, ele se sentiu frustrado por tratar apenas as consequências de incidentes com mamíferos marinhos, em vez de preveni-los. Em 2008, enquanto tratava 3 golfinhos gravemente feridos no Marine World da Austrália, ele desenvolveu técnicas inovadoras de reabilitação que incorporavam modificação comportamental. Seu sucesso chamou a atenção do Kamogawa SeaWorld, que buscava alguém com conhecimento médico e experiência comportamental para seu programa de mamíferos marinhos em expansão. A transição de veterinário para treinador levou 2 anos de estudos intensivos, incluindo o aprendizado da língua japonesa e a conclusão do rigoroso programa de certificação do Kamogawa. Em 2010, Robert conquistou seu lugar como um dos únicos 3 treinadores ocidentais na instalação, respeitado por sua abordagem metódica ao comportamento animal e por sua habilidade em unir filosofias de treinamento orientais e ocidentais. O Kamogawa SeaWorld foi inaugurado em 1970, inicialmente focado na reabilitação e pesquisa com golfinhos. A instalação se expandiu em 2005, quando adquiriu Kaia, uma orca fêmea de 18 toneladas vinda de uma instalação europeia. Como única orca do parque, Kaia foi mantida em um recinto ao lado das piscinas dos golfinhos, um arranjo comum em parques marinhos menores. O que começou como uma necessidade de espaço evoluiu para uma oportunidade quando a administração notou a aparente tolerância de Kaia em relação aos golfinhos vizinhos durante sessões de treinamento separadas. Em 2012, enfrentando a concorrência de parques maiores, a administração do Kamogawa começou a explorar a possibilidade de apresentações com espécies mistas. Eles citaram exemplos bem-sucedidos de diferentes espécies de golfinhos se apresentando juntas e apontaram para o comportamento calmo de Kaia durante os treinos paralelos. Apesar das preocupações de alguns membros da equipe, o potencial de oferecer algo inédito em parques marinhos asiáticos era tentador demais para ser ignorado. Robert inicialmente apoiou o desenvolvimento cuidadoso do programa, mas ficou preocupado à medida que o treinamento progredia. Sua experiência com o comportamento de mamíferos marinhos o tornava especialmente sensível a indicadores sutis de estresse. Ele documentou mudanças nos padrões de natação e vocalizações de Kaia, especialmente quando ela compartilhava a piscina de apresentações com golfinhos durante os ensaios. A introdução de um novo golfinho macho, Maizu, ao programa em novembro
setembro de 2013 complicou ainda mais a dinâmica. Naquela manhã, Robert havia enviado um relatório formal expressando suas preocupações sobre o comportamento cada vez mais territorial de Kaya durante os treinamentos conjuntos. Ele recomendou suspender o programa de espécies mistas até uma avaliação mais aprofundada. No entanto, com a temporada de feriados esgotada, a administração optou por continuar com protocolos de segurança modificados. Às 14h15, enquanto os visitantes enchiam o estádio, Robert observou Kaya nadando em padrões cada vez mais erráticos. O show começou às 14h30, com Kaya e 3 golfinhos do Pacífico executando suas rotinas coreografadas. A plateia assistia maravilhada enquanto a enorme orca se movia ao lado dos pequenos cetáceos, sem perceber a tensão crescente sob a superfície. 20 minutos após o início da apresentação, Mizu se desviou ao se afastar ligeiramente de sua posição designada e entrar no que havia sido estabelecido como a área de apresentação de K. A resposta da orca foi imediata e intensa. Anos de isolamento combinados com instintos territoriais desencadearam uma reação agressiva que nenhum treinamento foi capaz de controlar. Robert, reconhecendo o perigo, iniciou os procedimentos de separação de emergência. Mas, antes que os golfinhos pudessem ser recolhidos para a piscina de contenção, K avançou em direção a Mizu. Robert se posicionou para redirecionar o golfinho, uma manobra protetora padrão que havia funcionado em situações anteriores. Desta vez, no entanto, K mudou sua trajetória. O ataque foi rápido e devastador. O golpe inicial de K derrubou Robert da plataforma para dentro das águas de 15 graus Celsius. Antes que ele pudesse ativar seu dispositivo de sinalização de emergência, ela o agarrou com a mandíbula, esmagando seu torso. Os suspiros surpresos do público se transformaram em gritos quando o sangue começou a tingir a água. A equipe de apoio correu para suas posições de emergência, mas os movimentos erráticos de K tornaram impossível o uso das redes de resgate. A presença de golfinhos em pânico na piscina complicou ainda mais os esforços, pois seus movimentos agitados pareciam intensificar a agressividade da orca. Durante 3 minutos horríveis, Robert suportou uma série de ataques violentos, enquanto K o arrastava repetidamente para baixo, subindo apenas para sacudi-lo antes de submergir novamente. Entre os ataques, ele tentou emitir comandos de controle em inglês e japonês. Seus instintos de treinador persistiam, mesmo com suas forças se esvaindo. A equipe de resposta rápida da instalação lutava para lidar com a crise sem precedentes. Havia protocolos para incidentes com orcas e emergências com golfinhos, mas nenhum que tratasse dos dois ao mesmo tempo. Às 14h53, K levou Robert até o fundo do tanque de 12 metros de profundidade, prendendo-o contra a parede de acrílico de visualização. Quando os mergulhadores de resgate finalmente o alcançaram, seu colete de emergência havia sido arrancado e ele estava inconsciente. Apesar da intervenção médica imediata e da RCP, Robert foi declarado morto no Hospital Geral de Kogawa às 15h47. A investigação revelou que a combinação de isolamento, instintos territoriais de K e o estresse das apresentações com espécies mistas criaram uma situação letal. A prática de combinar orcas com cetáceos menores, embora inovadora, não considerava aspectos fundamentais do comportamento das orcas. O Kamogawa Sea World suspendeu imediatamente seu programa de espécies mistas. Seguindo os protocolos da JAAM, Associação Japonesa de Parques e Aquários Marinhos, K foi transferida para uma instalação de pesquisa especializada em Nagoya. O parque voltou a realizar apresentações separadas por espécie e implementou novas medidas de segurança que influenciaram parques marinhos em toda a Ásia. A morte de Robert levou a mudanças significativas nos protocolos internacionais de parques marinhos. A Associação Japonesa de Parques e Aquários Marinhos desenvolveu diretrizes rigorosas proibindo apresentações com espécies mistas envolvendo orcas, diretrizes que foram posteriormente adotadas em todo o mundo. Sua formação em medicina veterinária e treinamento ajudou a estabelecer novos padrões para avaliar riscos comportamentais em mamíferos marinhos em cativeiro. Ainda assim, para aqueles mais próximos de Robert, lembre-se de mais do que apenas suas conquistas profissionais. Fora de sua agenda exigente no Kamogawa, ele era voluntário em abrigos de animais locais e organizava mutirões de limpeza nas praias, movido por uma profunda crença de que a humanidade devia ao oceano a mesma compaixão que demonstrava pela vida terrestre. Amigos recordam que, em seus dias de folga, ele oferecia oficinas veterinárias gratuitas para iniciativas de vida selvagem com poucos recursos, nunca hesitando em compartilhar sua experiência por uma causa nobre. Hoje, a história
trajetória de Robert serve como um estudo de caso crucial em programas de treinamento de mamíferos marinhos ao redor do mundo, destacando os perigos de priorizar a inovação em detrimento dos princípios de segurança já estabelecidos. Sua morte trágica continua influenciando a forma como as instalações lidam com os desafios complexos de gerenciar orcas isoladas em cativeiro, garantindo que a busca por entretenimento exclusivo nunca mais comprometa o entendimento fundamental do comportamento desses animais marinhos. Nossos vídeos revelam os perigos de transformar orcas em entretenimento. Já cobrimos inúmeros casos em que treinadores perderam a vida, provando que essas criaturas inteligentes estão cansadas de serem exploradas por lucro. Elas querem liberdade no seu próprio oceano. Mas nunca compartilhamos um caso como o próximo: 2 treinadores atacados ao mesmo tempo durante um show ao vivo. Se existe uma história que deve colocar fim a essas apresentações, é essa. Ao final, você, como espectador, deve estar convencido de que os shows com orcas precisam ser banidos para sempre. História horrível. 15 de março de 2007 começou como um dia marcante no Mediterranean Marine World, em Valência, Espanha, mas terminaria em tragédia, mudando para sempre a forma como os parques marinhos abordam apresentações com múltiplas orcas. O sol da manhã refletia na superfície da piscina de apresentações, onde os treinadores se preparavam para a estreia de uma nova rotina em dupla. Ninguém poderia prever que a integração cuidadosa de 2 orcas, bem-sucedida durante meses de preparação, levaria à morte de 2 dos treinadores mais experientes da Europa. O Mediterranean Marine World havia crescido a partir de origens humildes. Fundado em 1995 pelo biólogo marinho Dr. Antônio Ruiz, o local inicialmente se dedicava à reabilitação de tartarugas marinhas e golfinhos feridos ao longo da costa leste da Espanha. Em 2000, expandiu-se para a educação pública e apresentações, ganhando reputação por seu compromisso com o entretenimento e a pesquisa. A joia da coroa do parque era seu habitat de orcas com 30 milhões de litros, incluindo galerias de observação subaquática e um estádio com 4.000 assentos. No coração do sucesso do parque estava a Estrela, uma orca fêmea de 19 anos capturada na costa da Islândia em 1999. Conhecida por seus movimentos precisos e temperamento confiável, ela havia participado de centenas de apresentações sem incidentes. Sua treinadora principal, Rebeca Torres, trabalhava com ela há 6 anos, desenvolvendo um repertório impressionante de comportamentos que tornavam os shows a principal atração do parque. A trajetória de Rebeca até se tornar treinadora sênior começou em sua cidade natal de Buenos Aires, Argentina. Filha de um veterinário, passou a infância reabilitando animais selvagens feridos. Após se formar em biologia marinha, trabalhou com golfinhos na Argentina antes de ser contratada pelo Mediterranean Marine World em 2001. Aos 29 anos, já era considerada uma das mais respeitadas treinadoras de orcas da Europa. Conhecida por sua atenção cuidadosa ao comportamento animal e aos protocolos de segurança, os planos de expansão do parque incluíam adicionar uma orca macho para criar apresentações mais dinâmicas. Mato, uma orca macho de 21 anos, chegou do Marineland da França em dezembro de 2006. Seu treinador, Michael Weber, foi transferido junto com ele para garantir a continuidade dos cuidados. Michael, de 34 anos, trouxe 13 anos de experiência com mamíferos marinhos, incluindo 4 anos como treinador principal de mato na França. Sua paixão pela vida marinha começou na infância, em Hamburgo, onde ele era voluntário no aquário local. Após estudar biologia marinha na Universidade de Kiel, dedicou sua carreira a trabalhar com cetáceos. O processo de integração foi meticulosamente planejado por mais de 6 meses. Stella e Mato foram apresentados inicialmente por piscinas adjacentes, permitindo que se observassem sem contato físico. Gradualmente, passaram a compartilhar o mesmo espaço sob supervisão cuidadosa, demonstrando comportamentos sociais positivos que animaram a equipe de treinamento. Em março de 2007, eles começaram a treinar juntos com perfeição, o que levou à decisão de estrear o show combinado. Na manhã de 15 de março, o dia começou com um ensaio final às 7 horas. Ambas as orcas se apresentaram perfeitamente, executando saltos sincronizados e batidas de cauda com precisão. A acústica do estádio foi testada, a qualidade da água verificada e os equipamentos de emergência inspecionados. Rebecca e Michael revisaram suas
posições e sinais uma última vez, com a confiança construída ao longo de meses de preparação. Às 11h30, com 2.000 espectadores lotando o estádio, o show começou. Stella e Mato entraram na piscina principal sob aplausos entusiasmados, suas formas em preto e branco deslizando graciosamente pela água. O primeiro segmento destacou suas habilidades individuais, os saltos aéreos de Stella e os poderosos mergulhos de Mato. Tudo correu conforme o planejado até o segmento crucial no meio da apresentação. Às 11h47, durante uma parte da natação sincronizada, ambos os treinadores entraram na água. Rebecca posicionou-se próxima à nadadeira dorsal de Stella, enquanto Michael se preparava para se juntar a Mato. A rotina pedia uma natação paralela, com ambas as orcas mantendo uma distância precisa entre si. O que aconteceu a seguir foi tão rápido que muitos espectadores inicialmente pensaram que fazia parte do show. Mato de repente desviou de sua rota, posicionando-se entre Stella e Rebecca. Na natureza, esse movimento seria reconhecido como uma exibição de dominância. No espaço confinado da piscina de apresentações, isso desencadeou uma resposta imediata. Stella, interpretando isso como um desafio ao seu território, avançou contra Mato com velocidade inesperada. Rebecca, presa entre as duas orcas gigantes, não teve tempo de reagir. A água explodiu em caos quando Stella, talvez tentando proteger sua treinadora ou afirmar dominância, agarrou a perna de Rebecca com as mandíbulas. Michael mergulhou imediatamente em direção a eles, mas Mato, provavelmente reagindo à agressão repentina, o agarrou pelo torso. Os 4 minutos seguintes se desenrolaram em detalhes horríveis. Os gritos da plateia substituíram os aplausos, enquanto os dois treinadores eram repetidamente arrastados para debaixo da superfície. A água, mantida a 11 graus Celsius, se tingiu de vermelho. As equipes de emergência correram para suas posições, mas a presença de duas orcas agitadas complicava os esforços de resgate. Carlos Mendoza, coordenador sênior de segurança da instalação, ativou os pisos elevatórios de emergência da piscina, enquanto outros funcionários lançaram redes e bastões de resgate. Porém, cada vez que tentavam separar as orcas, os animais reagiam com ainda mais agressividade. Stella repetidamente levaram Rebecca até o fundo do tanque, soltando-a apenas brevemente antes de agarrá-la novamente. Mato manteve o controle sobre Michael, sacudindo-o violentamente pela água com força devastadora. Às 11h52, os mergulhadores de resgate finalmente conseguiram tirar Rebecca da água, mas os danos eram catastróficos. Apesar dos esforços imediatos de RCP, reanimação cardiopulmonar, ela foi declarada morta no local por uma combinação de trauma severo e afogamento. Michael foi retirado quase um minuto depois e levado às pressas para o Hospital Leff, onde os médicos lutaram por 2 horas para salvar sua vida. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu às 13h15. A investigação que se seguiu revelou falhas cruciais na compreensão da dinâmica social das orcas durante apresentações de alta energia. Embora Stella e Mato tivessem demonstrado compatibilidade durante os treinos, a atmosfera intensa de um show ao vivo, com suas mudanças acústicas, energia da plateia e coreografias complexas, alterou fundamentalmente a interação social entre eles. A presença simultânea de 2 treinadores na água criou, inadvertidamente, uma situação onde instintos territoriais e protetores se sobrepuseram a meses de treinamento. O Mediterranean Marine World suspendeu imediatamente todas as apresentações com orcas. Stella foi transferida para um novo santuário marinho desenvolvido na costa da Noruega e Mato foi realocado para um centro de reabilitação na Islândia. Os demais programas com mamíferos marinhos do parque passaram por uma revisão completa, resultando em diretrizes rígidas para shows com múltiplos animais. No fim, o programa com orcas nunca foi retomado. O estádio foi reformado e transformado em um centro educacional marinho dedicado à conservação e à promoção de uma compreensão mais profunda dos mamíferos marinhos em seus habitats naturais. Uma placa memorial em homenagem a Rebecca Torres e Michael Weber serve como lembrete permanente dos riscos envolvidos em trabalhar com essas criaturas poderosas e inteligentes. Uma tragédia que forçou toda essa indústria a reconsiderar o equilíbrio entre entretenimento público e segurança. Esse incidente foi especialmente chocante por marcar as primeiras mortes registradas na Espanha durante um show com orcas, e o primeiro ataque no mundo envolvendo 2 treinadores ao mesmo tempo. 2 anos depois, em 2009, outro incidente grave ocorreu em Tenerife, quando Alexis Martinez foi atacado agressivamente por uma orca durante um treino. Embora dessa vez o ataque não tenha sido fatal, ele reforçou os perigos das interações próximas com orcas em cativeiro. Muito obrigado por assistir o
vídeo, se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!